Você, que é atleta competitivo, amador ou recreacional, conhece ou sabe a importância da avaliação médica pré-participação? Meu nome é Lourenço Sampaio de Mara, médico do esporte e cardiologista. Essa avaliação visa a identificação de doenças no coração e ou fatores de riscos que, porventura, no esforço, possa ser um gatilho para um agravo à saúde ou mesmo a temida morte súbita. Além disso, a avaliação permite a obtenção de parâmetros muito úteis na prescrição do exercício ao longo da temporada. Procure seu médico do esporte ou cardiologista da área esportiva com periodicidade. Aguardamos vocês aqui. Saudações esportivas! Pessoal, vocês já se perguntaram como anda a saúde do coração de vocês? As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte anualmente no mundo todo. Infarto, AVC e suas consequências podem facilmente serem prevenidas através dos bons hábitos de vida aliados à atividade física. O exercício promove uma série de modificações positivas no seu sistema cardiovascular e com isso você consegue retardar o aparecimento precoce dessas doenças. Eu sou Pavão de Souza, cardiologista, e nós aqui da Clínica Cardisport estamos de portas abertas para recebê-los a fim de orientá-los da melhor maneira possível para que vocês possam atingir esse objetivo de prevenção de saúde com a maior eficácia e segurança possível. O sedentarismo, além de ser um fator de risco para doenças cardiovasculares, ele está interligado a outros, como hipertensão, colesterol, diabetes. Então, o combate à inatividade física é muito importante para a promoção da saúde. A gente deve começar alguma atividade física, idealmente algo que nos envolve e seja prazeroso, para ir progredindo ao longo do tempo, para achar uma rotina de exercício que se torne de uma maneira constante e regular e para o resto de uma vida toda. Olá, eu sou a Débora, sou educadora física e nutricionista, trabalho no programa de reabilitação cardiopulmonar e metabólica na Clínica de Cardiologia Cardisport. Aqui a gente faz orientações de exercício físico individualizada, prescrita através de profissionais qualificados com o apoio de profissionais médicos e orientamos os exercícios para as pessoas portadoras de doenças cardiovasculares como diabetes, hipertensão, obesidade, dislipidemia, pós-infarto, pós-AVC. E além de tratar essas doenças, a gente também contribui com a melhora da qualidade de vida das pessoas. Se você quiser vir nos conhecer, nosso convidado, venha um dia, venha participar. A base do trabalho é através de exercícios físicos bem orientados. Olá, meu nome é Kate, eu sou fisioterapeuta, trabalho na Clínica Cardisport com hidroterapia, que na verdade é fisioterapia aquática. A fisioterapia aquática usa o meio aquático aquecido para melhora das doenças ortopédicas, dos problemas circulatórios. A água é muito facilitadora do movimento. Então, quem tem restrição de impacto, de carga nos membros, pode se beneficiar com a fisioterapia na água. Aqui na clínica a gente trabalha com uma equipe multiprofissional, então oferece segurança para os pacientes. Temos médicos, temos físio em solo, então a gente faz um trabalho todo em conjunto. E a água faz parte desse grupo terapêutico que o paciente pode se beneficiar. A hidroterapia é indicada para pacientes ortopédicos, para gestantes, para pacientes pós-operatório, com problemas circulatórios. Se quiser conhecer o trabalho de fisioterapia aquática, é muito bem-vindo aqui na clínica. É só agendar uma sessão experimental aqui na Cardisport. Sou Luiz Cristiano, tenho 50 anos, sou paciente aqui na Cardisport do Dr. Pablo. Eu sou Paulo Roberto Borio Schubert. Meu nome é Mário Cerqueira, né? Meu nome é Vanderlei Costa. Em dezembro de 2022 eu tive um infarto. Eu negligenciei muito a minha condição, minha qualidade de vida. Fumei por 41 anos. Eu vim de uma família de praticante de esporte, sempre pratiquei muito esporte. E, surpreendentemente, em 2005 eu apareci com um infarto. Eu estava surfando, me senti mal, cheguei em casa, minha esposa teve
sentimento e me levou para o hospital. E lá eu tive essa parada, o pessoal conseguiu me reanimar, então em 2023 eu tive que fazer esse processo aí de reabilitação. E aos 64 eu fui surpreendido, né, com sintomas, um formigamento no braço esquerdo, subindo uma ladeira, e aí voltando para Florianópolis eu fui investigar o que seria isso. E havia a possibilidade de ser uma sequela de Covid, mas eu não peguei Covid. E nessa investigação descobriu-se que eu estava com as artérias entupidas. A Cardio Sport para mim foi um divisor de água. E através da doutora Ananda eu descobri a Cardio Sport e através da orientação dela, ela me explicou e me convenceu, e hoje eu sou convencido disso, que o mais importante na vida é um tripé, né? A qualidade da alimentação, uma reeducação alimentar, que ela me orientou bem para que fizesse, exercício físico e, no meu caso, né, como eu tenho essa comorbidade, medicação de uso contínuo. Mas foi graças à doutora Nanda e à Cardio Sport que hoje eu posso dizer que eu ganhei uma sobrevida. Iniciei um processo de reabilitação aqui em 2006 e não saí mais. Hoje, a última vez, eu tive a notícia de que minhas pontes estavam se comportando como se tivessem sido colocadas recentemente. E faz 18 anos isso. A Cardio Sport foi muito importante, claro, principalmente na questão da reabilitação do coração em si e também na parte pulmonar, mas principalmente na parte psicológica, porque me trouxe de volta a confiança, né? Foi um primeiro evento que eu tive e causou uma série de incertezas com relação à volta da vida normal, né? Então acho que foi nesse sentido, um grande remédio e também a confiança para voltar à vida normal que hoje eu levo como se fosse antes de eu ter tido esse evento. E a doutora Luciana, que foi um divisor de águas, porque ela me indicou aqui a Cardio Sport, que passou a ser uma peça fundamental para a minha recuperação cardiovascular. A qualidade de vida que eu tenho hoje é muito maior do que quando eu não sabia que tinha problema. Então, o exercício realmente é fundamental. Em 8 anos que eu me tratei em São Paulo, nunca nenhum médico me falou em reabilitação. E aqui na Cardio Sport, através da doutora Nanda, eu conheci a reabilitação e fiz por 2 anos aqui. Você que é jovem tem essa consciência, né, de que não é só o cuidado externo, mas é um cuidado principalmente interno. Se você precisar fazer uma reabilitação, um tratamento, qualquer coisa, procura a Cardio Sport. Eu acho que a minha cardiologista não é nem dessa clínica e me recomendou a Cardio Sport. Então é uma forma de se proteger, o resto a gente não domina, né? E eu sou muito grato aí para a Débora, para o Felipe, para o Dr. Pablo, todos que me ajudaram a hoje ter uma vida plena e normal novamente. Você sabia que a diabetes é uma doença que acomete mais de 500 milhões de pessoas no mundo inteiro? Eu sou a doutora Nanda, sou cardiologista aqui na Clínica Cardio Sport. É responsabilidade do cardiologista em orientar os pacientes com relação a essa doença. O diabetes é uma doença assintomática e muitas vezes o paciente só vai detectar se for ao médico e fizer exames complementares. E muitas vezes o paciente, não sabendo disso, não toma medidas necessárias para o controle da doença. A diabetes é uma doença que precisa muito de um bom estilo de vida. O que é um bom estilo de vida? É alimentação, é atividade física. O tratamento do diabetes envolve uma equipe multidisciplinar. Aqui na Cardio Sport a gente conta com uma equipe especializada que vai poder te auxiliar em todo o processo do seu tratamento. Aguardamos vocês aqui para uma avaliação. Até logo, tchau, tchau! Oi, meu nome é Nelson Caticarnes, sou cardiologista aqui da Clínica Cardio Sport. Primeiramente, queria agradecer muito a confiança que os pacientes depositam aqui nos médicos da Cardio Sport. E hoje gostaria de falar para vocês um pouco sobre hipertensão arterial, que é a força com que o sangue sai do coração e vai se machucando o corpo como um todo. Não existe uma causa assim precisa de pressão alta. A maioria das vezes a pressão é de fundo genético, né? Quem tem o pai e a mãe, pressão alta, tem uma tendência a ter pressão alta. E se você está sentindo dor de cabeça, fadiga, cansaço, né, dor na nuca, isso pode ser um dos sinais de pressão alta. E o tratamento da pressão alta é basicamente a base de exercício. O exercício é fundamental para que a pressão fique controlada. A nossa clínica aqui é especializada na avaliação de capacidade de pessoas, tanto para ver pressão alta quanto para ver risco de infarto, mas principalmente para ver a capacidade física das pessoas durante o exercício. E agradecer muito a todos.
problema muito comum entre as pessoas que querem emagrecer é fazer restrições, tirar alimentos da sua rotina que elas acham que podem dificultar esse processo, como por exemplo tirar o pão do café da manhã ou o arroz, macarrão do almoço. Só que se essas restrições forem muito frequentes, vai chegar o momento onde essa pessoa não vai saber o que comer. Então, ao iniciar esse processo, em vez de pensar em cortar alimentos, o ideal é pensar em alimentos saudáveis para incluir no seu dia a dia. Por exemplo, se você comer mais salada no almoço, provavelmente vai comer menos arroz, menos macarrão. Ou então, se incluir um ovo mexido no café da manhã, naturalmente vai comer menos pão. Isso faz sentido para você? Eu sou Renata Silvério, nutricionista, e te espero aqui na Clínica Cardisport. Você quer pensar os cuidados tomados ou não para manter a saúde em dia? Pode vir a adoecer, vindo a sofrer um infarto, um AVC, ou desenvolver doenças metabólicas, como diabetes, hipertensão, dislipidemia, que seria o colesterol elevado no sangue. Aí será submetido a um tratamento multidisciplinar com participação do médico, do nutricionista e de um educador físico. Mesmo assim, pode vir a sofrer sequelas físicas e muitas vezes emocionais, havendo insegurança em realizar atividades físicas muitas vezes simples de serem realizadas. Isto com o intuito de tentar voltar ao normal. Eis que nem tudo está perdido, pois a Clínica Cardisport nos oferece a oportunidade do programa de reabilitação cardíaca supervisionada, a qual é realizada por profissionais qualificados. Assim, podemos ver que o tratamento pode ser resumido a 3 elementos, as quais devem caminhar de forma sincronizada, sendo eles: prática de atividades físicas com regularidade, um estilo de alimentação mais saudável e o uso regular das suas medicações prescritas pelo seu médico. Meu nome é Marcial, sou médico cardiologista da Clínica Cardisport, onde possui uma equipe multidisciplinar para melhor lhe atender. Aguardamos você. Você está preocupado com as doenças do coração? É uma preocupação muito importante, porque as doenças do coração são as doenças que mais matam na humanidade e elas podem ser prevenidas. A maneira mais correta da gente fazer essa prevenção é através de uma boa alimentação, da prática de atividade física e de exames médicos cardiológicos de rotina. Nossa Clínica Cardisport é focada na prevenção, na promoção da saúde através do exercício, da boa alimentação, através de exames preventivos da parte cardiológica e uma boa orientação para como conduzir de maneira saudável a sua vida. Eu sou o Dr. Arthur Erdi, sou médico, cardiologista, professor doutor em cardiologia, especialista em medicina do esporte. E estou aqui na Cardisport desde 1998, cuidando da tua saúde e pronto para te receber, para fazer as avaliações e te indicar a melhor maneira de você prevenir as doenças do coração. Venha com a gente. Você é atleta de alta performance, esportista ou paciente que está retornando de alguma lesão ou um procedimento pós-cirúrgico, que tal saber como está a saúde dos seus joelhos, dos seus quadris e dos seus tornozelos? Pois então, estou aqui com o Kinel, o equipamento que será responsável pela coleta de todos os dados dos seus membros inferiores. Impostos esses dados, nós podemos elaborar e prescrever um treinamento específico para você, além de poder identificar qualquer possibilidade de você vir a sofrer alguma lesão muscular. Meu nome é Leandro Pardo, eu sou profissional de educação física, estou aqui na Cardisport atendendo junto com uma equipe multidisciplinar, esperando por você. Ligue agora e marque a sua consulta. Prevenção de AVC e infarto. Esta é a principal indicação desse exame de fácil execução e que se torna uma ferramenta eficaz e principalmente não invasiva na identificação de fatores de riscos para eventos graves cardiovasculares. Para qualquer pessoa que deseja ter uma boa saúde cardíaca, e principalmente as pessoas que possuem fatores de riscos cardiovasculares, como diabetes, hipertensão, tabagismo ou colesterol alto, é de fundamental importância a realização desse exame, porque a gente consegue identificar placas de forma mais precoce, as placas de ateroma dentro das artérias. Localizadas na região do pescoço, as artérias carótidas e vertebrais são artérias de fácil acesso ao exame de ultrassom. Com o exame de ultrassom, conseguimos identificar as estruturas que são mais potenciais para a formação de placas de colesterol. Meu nome é Guilherme Medeiros Pereira, sou cardiologista e ecocardiografista da Clínica Cardisport, e eu e os demais profissionais estamos aqui à disposição para realizar seus exames. Agende seu exame conosco. Estamos vivendo uma incrível revolução nesse começo do século XXI. As pessoas antigamente achavam que elas iam envelhecer e todas estavam praticamente destinadas a ter um problema de memória ou demência.
Nesses últimos anos, isso mudou muito. A gente pode prevenir e a gente pode tratar e pode estabilizar esses quadros. Venha nos conhecer. O meu nome é André Junqueira Xavier, eu sou médico geriatra e neuropsicogeriatra. Também temos uma excelente equipe de reabilitação cognitiva aqui na Clínica Cardiosport, que é a Lemove. Venha nos conhecer. Não se esqueça. Olá, talvez você tenha feito um exame de sangue e as suas enzimas hepáticas estejam elevadas. Ou você fez um exame de imagem, um ultrassom, e o médico disse que você tem gordura no fígado, tecnicamente chamado de esteatose hepática. Bom, será que isso é grave? Se não tratado, sim. Isso pode evoluir para uma fibrose no fígado ou até uma cirrose hepática, que pode vir a ser algo realmente muito grave. Dentre as medidas de tratamento para esteatose hepática, a dieta é fundamental. Então é muito importante que você perca peso, pelo menos 3 a 5% de perda de peso já levam a uma boa melhora no fígado. Para isso, meu nome é Ricardo Goldfeder, sou nutricionista, tenho mais de 20 anos de experiência e estou aqui na Cardiosport para te ajudar. Agende sua consulta. Olá, eu sou Luana, sou fisioterapeuta aqui na Clínica Cardiosport. O meu foco é a fisioterapia neurológica, como, por exemplo, pacientes pós-AVC, Parkinson, Alzheimer, e também a fisioterapia geriátrica, que a gente cuida com todo o carinho dos nossos idosos. Num primeiro momento, é realizada uma avaliação, onde eu traço um plano de tratamento para esses pacientes, para que eles possam ganhar mais autonomia, qualidade de vida, funcionalidade, mobilidade e no alívio de dores também. Esse tratamento individualizado, ele pode ser associado à hidroterapia, que é a fisioterapia aquática, à eletroterapia e também à fisioterapia convencional, dependendo de cada avaliação. Seguindo a linha de raciocínio e a filosofia da Cardiosport, onde nós inserimos a atividade física como tratamento, trazendo a elas inúmeros benefícios. Aguardamos vocês aqui na Clínica Cardiosport para uma avaliação. Agende já a sua consulta. Olá, uma das perguntas mais recorrentes que eu recebo no consultório é sobre a necessidade de realizar cirurgia de hérnia de disco, lesão de menisco, lesão de impacto femoroacetabular e lesão de impacto no ombro. Na fisioterapia, inicialmente, a gente indica o tratamento conservador com um programa de reabilitação, que pode variar com técnica de terapia manual, como liberação miofascial, mobilização articular, até mesmo com exercício de fortalecimento muscular, reeducação postural e uso de terapias de eletroestimulação, tais como ultrassom, laser e eletroestimulação. Caso a dor do paciente não melhore e o cirurgião opte por realizar a cirurgia, o prognóstico do paciente que realizou a fisioterapia prévia tende a ser muito melhor que aquele paciente que não realizou. Eu sou o Bruno da Fontoura, fisioterapeuta especializado em fisioterapia ortopédica e esportiva. Venha fazer conosco uma avaliação, não é necessário de requisição médica, nós fazemos uma avaliação fisioterapêutica aqui no local. Então hoje, numa sequência de uma avaliação cardiológica, a gente vai fazer um exame chamado teste cardiopulmonar ou ergospirometria, que é um exame que serve para fazer uma avaliação completa do sistema cardiorrespiratório, tanto para estratificar e avaliar algum possível problema, algum possível risco, quanto uma análise de desempenho, performance e usar essa base para orientar tipos e intensidades de exercício físico para otimizar os resultados em busca de saúde e prevenção de problemas como um todo, além de uma melhora de performance e desempenho físico. Você sabe a importância de você fazer uma avaliação física para que você tenha qualidade de vida, para que você também tenha desempenho no esporte? Então, por exemplo, o VO2 máximo, né, o teu limiar de lactato. Então, tudo isso é uma informação importante que vai balizar a gente no teu treinamento, no teu esporte, também na tua qualidade de vida. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre isso, um pouco mais da nossa assessoria, um pouco mais sobre a avaliação física, vem aqui para a Cardiosport. Meu nome é Regis Brito, eu sou treinador, também sou praticante de atividade, faço Ironman e quero que você venha treinar com a gente. Te espero do lado de cá. Tchau, tchau. Você, mulher, sabe como está a saúde do seu coração? As mudanças hormonais que acontecem no período da menopausa é muito comum aumentar o risco de desenvolver doenças cardiovasculares, como infarto, AVC e suas complicações. A boa notícia é que, aliado a uma boa alimentação, mudanças de hábitos
e exercício físico podem sim evitar esse surgimento dessas doenças. Aumente o consumo de fibras, como 2 a 3 porções no seu dia, meio prato de legumes e verduras no almoço e no jantar e cereais integrais como aveia. Opte por proteínas magras como peito de frango, peixes, carnes como alcatra e leguminosas como feijão ou lentilha. E adeque, ajuste as gorduras poliinsaturadas e evite as gorduras saturadas, como azeite de oliva, castanhas e semente, e evite carnes gordas e leites e derivados. E por fim, não menos importante, evite o consumo de produtos industrializados, como os salgadinhos e as bolachinhas. Eu sou Jerusa Lorenzetti, nutricionista, especialista em envelhecimento e saúde da mulher, e nós, aqui da Cardio Esporte, temos uma equipe multidisciplinar e estamos de porta aberta para ajudar você a evitar essas doenças cardiovasculares. Infelizmente, para muitas pessoas, a morte súbita será a primeira manifestação ou o primeiro sintoma, por assim dizer, de uma doença cardíaca grave. Essa tragédia que assola amigos, familiares e comove a todos, principalmente quando acomete indivíduos mais jovens, chega a atingir quase 350 mil pessoas por ano no Brasil. Nos indivíduos abaixo de 35 anos, as principais causas são as doenças que acometem a musculatura cardíaca. Entre elas se destacam a miocardiopatia hipertrófica, uma doença genética que pode ser facilmente identificada com o ecocardiograma. Veja, recentemente o ator Rafael Cardoso identificou esta mesma doença num exame de check-up, porém em uma fase mais avançada da doença e necessitou ser submetido a uma cirurgia para o implante de um aparelho para evitar a morte súbita. Rafael praticava inúmeros esportes e estava frequentemente exposto a um risco alto de ter uma parada cardíaca. Já nos indivíduos acima de 35 anos, a principal causa de morte súbita é relacionada ao infarto devido à doença arterial coronariana. E o ecocardiograma tem papel fundamental na investigação dessa doença, principalmente na visualização de alterações precoces da contratilidade cardíaca ou em muitos casos já de um déficit global da função cardíaca. Meu nome é Guilherme Medeiros Pereira, sou cardiologista e ecocardiografista da Clínica Cardio Esporte. Eu e os demais colegas estamos à disposição a te ajudar a ter mais saúde. Agende seus exames conosco. Se você sente peso nas pernas, dores, inchaços, câimbras, você pode ter um problema vascular. As varizes são problemas que acometem cerca de 1/3 da população mundial. O tratamento ele se baseia em mudanças de hábitos, atividade física, perda de peso, cessar tabagismo e vícios, e um cirurgião vascular pode lhe auxiliar muito no seu tratamento. Aqui na Cardio Esporte, nós temos uma equipe multidisciplinar pronta para atendê-los. Hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre o Pilates, uma prática que combina fortalecimento, flexibilidade, controle motor e a respiração. É uma excelente opção para quem busca melhorar a sua postura, aliviar dores musculares, fortalecer o seu corpo e melhorar o seu equilíbrio. É um método seguro e eficaz para todas as idades e para qualquer nível de condicionamento físico. Ele também pode ser adaptado para pessoas que querem desde reabilitar alguma lesão ou só melhorar o seu desempenho. E além do fortalecimento, ele trabalha o equilíbrio entre corpo e mente, então ele melhora você como um todo. Os aparelhos também permitem ajuste específico para cada paciente, então eles ajudam a melhorar seu alinhamento postural. Já para adultos, ele é benéfico no alívio das dores, melhora do estresse e melhora da mobilidade também. Para crianças e adolescentes, o Pilates é benéfico para fortalecimento, para coordenação e favorece a consciência corporal. Ele é especialmente benéfico para idosos, ajudando a prevenir quedas, melhorando força, equilíbrio e os ajustes posturais para impedir compensações que vêm com a idade. Meu nome é Rayane, eu sou fisioterapeuta da Cardio Esporte e aguardo vocês para uma avaliação. Nessa avaliação prévia, a gente avalia os exames desse paciente, conversa com ele para saber a história dele, suas principais queixas e avalia fisicamente as suas limitações. A partir daí, a gente traça um plano de tratamento para que a gente consiga alcançar os melhores objetivos da fisioterapia aquática. Meu nome é Kate Búrigo, eu sou fisioterapeuta da Fisioterapia Aquática da Clínica Cardio Esporte. Agende a sua avaliação comigo e venha conhecer a equipe multidisciplinar da clínica. Olá, gostaria de compartilhar com vocês uma novidade que temos agora na Cardio Esporte. Um time completo de ortopedistas focados na área do exercício e do esporte, das mais diversas articulações do nosso corpo.
Temos especialistas na área do ombro, cotovelo, mão, especialistas em coluna, quadril, joelho e pés. Então vocês podem agora contar, além dos cardiologistas do médico do esporte, vocês também agora podem contar com ortopedistas da parte esportiva. Aguardo vocês aqui, venham para o nosso time que ele está muito completo. Uma das queixas frequentes no consultório é a pessoa apresentar dor no punho durante as atividades físicas, mais comumente praticando prancha ou flexão de braço. Você consegue localizar muitas vezes se tem dor na parte dorsal ou nas laterais ou na parte anterior do punho. Se esse é o seu caso, procure a Clínica Cardio Esporte, nós temos uma equipe multidisciplinar. Eu sou o Dr. Gil Schmidt Cardoso e a gente está à disposição para te avaliar. Se eu perguntasse qual o seu peso corporal aproximado, você saberia me dizer? E eu te perguntei isso porque eu queria te falar que muitas vezes o peso na balança não nos diz muita coisa. Por exemplo, vamos imaginar dois homens com o mesmo peso e a mesma altura, 1,70 m e 100 kg. Agora para pensar que um deles poderia ser obeso, enquanto o outro poderia ser um fisiculturista todo musculoso. Por isso é importante que, além do peso, a gente conheça a nossa composição corporal. Aqui na Clínica Cardio Esporte, nós realizamos um exame chamado de antropometria, onde são realizadas diversas medidas corporais, gerando um relatório com a sua composição corporal detalhada, que pode ser usado para acompanhamento na evolução de um programa de treinos ou dieta, ou ainda para determinar o teu risco de desenvolvimento de doenças crônicas. Se você quer saber mais do que o teu peso pode informar, venha fazer a sua antropometria conosco. Meu nome é Renata Silvério, eu sou nutricionista e aqui na Clínica Cardio Esporte a gente tem uma equipe multidisciplinar pronta para te atender. Talvez o que a gente mais escute aqui no consultório de gastro é: doutor, eu tô com a minha barriga toda estufada, minha digestão anda horrível. E aí o que eu posso explicar é que várias coisas podem gerar isso. Isso é a ponta do iceberg, é o que o paciente sente. Então, desde intolerância à lactose, para outras intolerâncias que a gente vem tratando há mais tempo, né? Mas também vamos lembrar, intolerância à frutose, sim, às vezes alimentos ricos em frutose podem gerar isso. Intolerância à rafinose, que são condições que às vezes são super saudáveis. Ou vai dizer que você às vezes não sente isso quando come feijão, repolho, por exemplo. Mas existem doenças que também são perigosas, relacionadas ao glúten, do tipo autoimune e até mesmo o câncer de intestino. Se a gente não consegue fazer uma avaliação adequada, não adianta só ficar tomando remédio para gases que você fica só tratando aí, tentando apagar incêndio. A avaliação de exames como teste respiratório, endoscopia e até mesmo o simples ultrassom podem fazer a diferença nessa hora. O que a gente explica é: teve sintoma e ele é persistente, a gente é só consulta. Você sabe a diferença entre arritmia cardíaca e palpitação cardíaca? De uma maneira geral, a gente dá o nome de arritmias cardíacas para aquela situação onde o coração de fato está batendo mais acelerado, mais devagar ou ainda de uma forma descompassada. E palpitação cardíaca tem mais a ver com a percepção do indivíduo do seu coração batendo. Então, não necessariamente nessa percepção seu coração esteja batendo de uma maneira desorganizada. Se você estiver sentindo sintomas de batedeira no peito, sensação de desmaio, dor no peito durante o exercício, falta de ar de início abrupto, pode ser indicativo de você ter uma arritmia e que você pode ou não perceber através de palpitações. Para isso, a gente tem uma equipe aqui na Clínica Cardio Esporte prontamente preparada para lhe atender, fazer o diagnóstico eventual e te acompanhar nessa caminhada com maior segurança. Sabe aquela queimação no peito ou a sensação de que a comida está voltando toda hora? Pois é, isso pode ser às vezes uma doença do coração, mas o mais comum realmente é que seja a doença do refluxo. E ela pode se manifestar às vezes por coisas que a gente nem percebe, como o pigarro, aquela sensação de toda hora tem alguma coisa incomodando na garganta, ou até mesmo às vezes de uma tosse chata que não passa. Para a doença do refluxo, nem sempre o tratamento usando omeprazol, pantoprazol é o suficiente. A gente precisa ajustar algumas coisas, mas na endoscopia é onde a gente consegue ver a gravidade e dar um prognóstico para o paciente. Então, se você tem esses sintomas, agende aqui sua consulta na Clínica Cardio Esporte, onde não só eu como gastroenterologista, mas uma equipe multidisciplinar ajuda você a controlar esses sintomas.
O exercício físico é um dos pilares de maior impacto na busca de uma saúde plena, com uma melhora de qualidade e expectativa de vida. Portanto, se você é ou está sedentário, é importante rever esse conceito. A gente precisa tentar colocar no nosso dia a dia um meio de que o exercício físico entre na rotina como um compromisso e uma obrigação. De início, não precisa colocar grandes metas, até porque quebrar a inércia e iniciar alguma atividade é onde tem o maior ganho nessa busca de saúde. É claro que depois de um tempo a gente deve tentar evoluir em frequência, intensidade, carga e tentar sempre associar exercícios cardio, aeróbico, com os exercícios resistidos para a gente ter de fato o melhor resultado possível. Eu sou o Vinícius Dutra de Carvalho, cardiologista, e estamos esperando vocês aqui na Cardiosport, onde a gente tem uma equipe multidisciplinar que pode te ajudar nesse processo de reinício do exercício físico. A sua saúde é o seu bem mais precioso. Então é muito importante que a gente consiga equilibrar a nossa mente, corpo e espírito para que tenhamos qualidade de vida. Então, mulheres, amem-se, valorizem-se, cuidem-se. Aqui na Cardiosport a gente tem uma equipe multidisciplinar para cuidar da saúde das mulheres. Sabe aquele intestino preso que te acompanha já há bastante tempo? Isso às vezes pode ser realmente parte de uma história alimentar, de às vezes falta de atividade física, a gente passa às vezes desapercebido sem tomar a quantidade de água necessária. Mas isso também pode ser um efeito colateral de vários medicamentos, incluindo remédios para depressão, ansiedade, até mesmo remédios para pressão e até outras coisas muito comuns que a gente nem imagina. Portanto, essas avaliações de intestino preso envolvem não só fazer colonoscopia, mas também tentar ajustar algumas coisas na alimentação, às vezes deixar alguns remédios que melhorem a motilidade do intestino e tentar parar de ficar acrescentando mais remédio às vezes e contornar pequenos detalhes no nosso estilo de vida para te dar qualidade de vida. Se essa intestino preso ainda vier acompanhada dessa barriga estufada, existe uma condição chamada SIBO, que é como se fosse um excesso de fermentação na barriga, que também pode te dar esses sintomas. A saída é agendar consulta aqui na Clínica Cardiosport com a equipe disciplinar. A gente ajuda a tentar identificar que gatilhos são esses. Se você está pronto para iniciar uma rotina de exercício físico, mas por algum motivo está inseguro, seja porque viu um episódio numa corrida ou num futebol de algum acontecimento com alguém, primeiro a gente tem que ressaltar que o exercício físico ele tem muito mais proteção e ganho de saúde do que algum risco. E quando que você precisa de uma avaliação mais pontual para iniciar um exercício físico? Principalmente se você tem algum sintoma desencadeado na hora do esforço, seja ele dor no peito, uma sensação de falta de ar desproporcional, uma sensação de cansaço muito intenso por uma carga baixa de exercício. Nesse cenário, é mais interessante e seguro fazer uma avaliação antes de iniciar essa rotina de exercício. Mas caso você não tenha nenhum sintoma desencadeado no exercício, você pode iniciar de uma maneira leve e progredindo aos poucos, porque ele é muito mais protetor e promotor de saúde do que causador de qualquer risco. Eu sou Vinícius Dutra de Carvalho, médico cardiologista aqui da Cardiosport, e temos uma equipe multidisciplinar para te ajudar nesse processo de uma busca de saúde. Popularmente conhecida como Síndrome do Coração Partido, ou em inglês Broken Heart Syndrome, ou ainda em japonês como Síndrome de Takotsubo, essa condição difere do infarto convencional por não apresentar obstrução nas artérias do coração da forma clássica do infarto. Ao contrário do que se acontece no infarto, onde as artérias se obstruem, na Síndrome de Takotsubo, o coração ele tem as artérias limpas, porém existe uma discinesia, uma alteração na contração do coração que se assemelha muito ao que os japoneses chamam de Takotsubo, que é uma armadilha para caçar polvo, por isso o nome, mas que se faz a diferenciação através do cateterismo cardíaco e o tratamento se assemelha muito à questão do infarto, porém você não precisa colocar stents no coração, como é o caso demonstrado aqui nessa nossa figura. Então essa síndrome geralmente acomete mulheres aí por volta dos seus 50, 60 anos e ela é desencadeada após um estresse, um trauma emocional muito grande. A fisiopatologia não é tão bem conhecida, mas sabe-se que nesses pacientes os níveis de catecolaminas, substâncias que fazem alterar a contratilidade do coração, fazem com que o coração, em outras palavras, fique amargurado realmente. Por isso dessa discinesia, onde você vê a parte apical diferente da contratura da parte de cima do coração.
e aí a gente tem o que a gente chama de síndrome do coração partido. Eu sou o Dr. Pablo de Souza, cardiologista aqui na Clínica Cardsport, e apesar dessa síndrome ser geralmente ligada a serviços de emergência por apresentar um quadro agudo muito importante, é necessário que se faça o acompanhamento à sequência da alta desse paciente, e aqui na clínica temos toda uma equipe preparada para te receber e te atender. Peguei o resultado da minha ultrassonografia do abdômen e apareceu esteatose hepática, gordura no fígado. Mas de onde é que vem isso? A gente precisa explicar, primeira coisa, que ela não é tão inofensiva. Às vezes os pacientes têm isso há 10 anos e não dão a menor bola. Essa esteatose ela pode sim aumentar o risco de ter cirrose, mesmo em quem não toma um gole de álcool. A gente explica que a principal causa de esteatose realmente tem relação com a bebida alcoólica, mas tem muito mais relação também com o fato de a gente não fazer tanta atividade física ou de estar desregrado mesmo na alimentação, de ter o colesterol mais alto e a circunferência da barriga ficando aumentada. Essa esteatose, então, também pode ser relacionada a outras doenças. E esse é o principal papel de nós, gastroenterologistas, aqui na Clínica Cardsport, identificarmos se existe algum fator de alarme para essa esteatose, se ela já está virando cirrose, ou se existe algum medicamento que a gente ajude a controlar tanto a inflamação e evitar o risco disso evoluir para alguma doença ruim. Portanto, tem esteatose há bastante tempo? Procure agendar a consulta aqui com nossa equipe multidisciplinar, com gastroenterologistas, nutricionistas, cardiologistas, para evitar que essa doença tenha alguma repercussão ruim no futuro. Hoje um tema muito interessante sobre atividade física, exercício físico e esporte na adolescência. Cada vez mais temos um número crescente de crianças e adolescentes que entram em esporte, entram em competição. A gente vê às vezes idades bem novas, né? Pessoas vindo com idades bem jovens, 8 anos, 10 anos. Existe risco, tem coisas que a gente precisa se preocupar. Então é importante, primeiramente, toda criança, adolescente que entra para esporte competitivo, fazer sim uma avaliação cardiológica. É recomendado pelas nossas diretrizes brasileiras, pelas americanas, pelas europeias. Então é muito importante que a gente faça uma boa avaliação, saiba se a pessoa está se dando bem com a atividade, está evoluindo bem, não tem nenhum sintoma, nenhum cansaço, nenhuma aceleração no peito, nada diferente daquilo que a gente imagina que seja o esperado para a atividade física. Então, se você tem um adolescente, uma criança iniciando esporte, traga aqui para a gente dar uma reavaliada, uma olhada e ver se está tudo bem com ela. Um ano começando, acho que a palavra que a gente deve relembrar é prevenção. E quando a gente fala em prevenção de câncer, ainda mais devemos ficar ligados. Aqui no consultório do gastroenterologista, essa época do ano a gente fala que é a melhor possível para a gente realmente prevenir dos cânceres de intestino, reto, estômago e procurar, investigar aqueles sintomas que às vezes a gente não dá bola, mas que estão aqui persistentes. Vale lembrar que esses cânceres, muitas vezes, o primeiro sintoma deles é não dar sintoma nenhum. As lesões pequenas, que são aquelas que a gente já pode tirar durante os exames de endoscopia e colonoscopia, é aquelas que a gente quer encontrar para prevenir que evoluam para lesões malignas. Portanto, nesse começo de ano, procure focar na sua saúde e fale em prevenção. Agende sua endoscopia, colonoscopia e procure ver com o seu gastroenterologista o melhor momento de refazer ou iniciar essa prevenção. Sou o Dr. Nelson Caticarte Júnior, médico gastroenterologista que visa muita prevenção desses cânceres e de tantas outras doenças do aparelho digestivo. E a gente atende aqui na Cardsport com uma equipe multidisciplinar pronto para receber você. Uma coisa importante quando a gente fala do sedentarismo, que independente de composição corporal, então às vezes a pessoa com peso próximo do ideal, ele é um grande fator de risco para problemas de saúde. Porque a pessoa sedentária e às vezes com peso ideal, ela pode estar com uma composição corporal inadequada, com mais gordura e pouco músculo, além do exercício físico, ele agir diretamente em redução de fatores de risco para a saúde como um todo, como melhorar a nossa resistência à insulina, prevenir alteração de colesterol e hipertensão arterial e, além de tudo, a melhora de desempenho físico e a melhora de VO2 está diretamente ligado com o aumento de expectativa e qualidade de vida. Então, independente de peso, o sedentarismo tem que ser fortemente combatido sempre. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que quase 30% da população adulta não pratica atividade física de forma adequada. E quais são os perigos para a sua saúde? A inatividade física aumenta a chance de doenças cardiovasculares, pressão alta, diabetes, obesidade, neoplasias e até mesmo depressão. Além disso, o sedentarismo compromete o envelhecimento das articulações,
dos ossos, da musculatura, o que acarreta aumento do risco de fraturas com o envelhecimento da população. A saúde é uma construção diária. São as nossas escolhas no dia a dia que vão fazer diferença na nossa longevidade, na nossa saúde, no nosso envelhecimento. A atividade física deve ser encarada como o seu tratamento diário, da mesma forma que você toma os seus remédios para diabetes, para hipertensão, entre outras doenças. Então, minha dica final é: escolham atividades físicas prazerosas, escolham atividades físicas que lhes façam felizes. Passaram-se as festas de finais de ano, os finais de semana de muita bebida e comilança, e agora é normal a gente pegar aqui no consultório do gastroenterologista aquela queimação que não vai embora, o desconforto na boca do estômago, aquela sensação de que às vezes queima até aqui em cima, e lembrar que o refluxo, ele nem sempre vai se manifestar dessa forma. Vamos lembrar que a tosse, o pigarro, às vezes até um pouco de dificuldade para engolir, e para algumas pessoas a sensação de bolo aqui, como se tivesse uma secreção, também podem estar relacionados com essa doença. Lembra que no refluxo nem sempre o estômago é o culpado, na realidade na minoria das vezes. Então ficar às vezes só tomando antiácido não vai resolver muito, a gente tem que atacar a causa. E para isso é importante você investigar com o seu gastroenterologista e procurar as saídas corretas. Nem sempre usar os omeprazóis é a solução. E para essas condições, aqui na Cardiosport a gente tem uma equipe completa com gastroenterologistas, cardios, nutricionistas e todos os profissionais necessários para acompanhar a sua saúde. Olá pessoal, hoje eu vou aproveitar que eu estou aqui na sala de ergometria, de teste de esforço, para responder uma pergunta que foi feita recentemente sobre crossfit e exercícios de alta intensidade e risco cardiovascular. Os exercícios em geral, inclusive os exercícios de alta intensidade, que o crossfit envolve bastante isso, HIIT, treinos de tiro, treinos de intensidade, eles são favoráveis e uma forma de promover saúde, inclusive com uma melhora de resistência, uma melhora de VO2, então são exercícios muito bem-vindos. E eles não aumentam o risco cardiovascular. A questão é, se a pessoa tiver uma doença obscura, desconhecida, principalmente cardiopatias congênitas arritmogênicas, o exercício de alta intensidade pode ser um gatilho para algum evento que não é nada desejado, um evento de arritmia, um evento de morte súbita, inclusive. Então, o que a gente orienta para quem gosta de praticar atividade de alta intensidade? Se tiver acesso e oportunidade de fazer uma avaliação pré-participação, é interessante para identificar e estratificar esses riscos, mas principalmente o que a gente sempre reforça, sinais e sintomas relacionados ao esforço. Começou um exercício, progrediu em intensidade, teve dor no peito, teve falta de ar, teve uma sensação de falta de ar desproporcional ao esforço realizado, ou se tem algum parente próximo que teve um evento súbito sem uma causa clara, vale uma avaliação antes de continuar fazendo exercícios de alta intensidade. A avaliação da aptidão física é algo extremamente importante. Hoje nós consideramos dentro da cardiologia a aptidão física como um dos principais, se não for o mais importante, marcador de saúde e de prognóstico de sobrevida, livre de doenças, livre de infarto, livre de qualquer outra doença, por exemplo, como câncer. Então, a aptidão física é o que tem a ver com o nosso condicionamento. Quanto melhor, maior. A gente mede isso através do teste cardiopulmonar, que vai nos informar quanto está o nosso consumo de oxigênio, medido através do VO2. Por isso a gente usa máscara nesse teste de esforço. E esse parâmetro é extremamente relevante, porque nos informa se o nosso condicionamento ele está adequado para a nossa idade, se ele é um condicionamento que está acima, né, ou de acordo com o que a gente espera por um bom treinamento físico, e quanto que a gente precisa melhorar. Muitas vezes esse exame te coloca uma perspectiva de uma idade, por exemplo, 15, 20 anos a mais do que você estaria, ou seja, você está com uma aptidão física, se você é sedentário, às vezes compatível com uma pessoa idosa, e você, no caso, por exemplo, não está ainda nessa faixa etária. Então é muito importante fazer essa avaliação, isso traz informações super relevantes para a nossa saúde. Como cardiologista, eu vejo com grande preocupação o estado de estresse das pessoas afetando diretamente a saúde cardiovascular. Então, quais são os sintomas que preocupam nesse cenário do estresse? Então, o paciente pode apresentar picos de pressão alta, pode apresentar palpitações taquicárdicas, o coração sempre muito acelerado. As pessoas referem uma fadiga muito importante, um sono muito perturbado. É sempre importante que, se você estiver sentindo alguma dessas alterações,
que você converse primeiramente com o seu médico, converse com ele, investigue tudo e para descartar outras patologias que podem estar caminhando juntas, descartada doenças mais graves do ponto de vista cardiovascular, você pode fazer meditação, técnicas de relaxamento, técnicas de respiração, praticar atividade física diariamente, cuidar da higiene do sono, tentando manter um padrão na hora de dormir, evitar telas de noite e, se necessário, procurar um auxílio psicológico para acompanhar essa fase da vida que você está passando. Eu sou a doutora Nanda, sou cardiologista aqui na Cardiosport e espero vocês para uma avaliação. Sintomas de alerta que nos fazem procurar um cardiologista geralmente são sinais que nos mostram que existe algum problema com o nosso sistema cardiovascular. Então, por exemplo, dores no peito em aperto, dores no peito em queimação, localizadas aqui na região do pescoço, numa região mais abrangente do peito, irradiada para o braço esquerdo ou para o braço direito, às vezes no punho, mandíbula, são dores que preocupam, principalmente se elas são prolongadas, relacionadas a esforço, relacionadas ao estresse, sempre são dores que nos fazem procurar um cardiologista. Falta de ar, principalmente aquela falta de ar, aquele cansaço desproporcional ao exercício, ou seja, algo que você não se cansava antes e passou a se cansar, ou um cansaço excessivo quando você faz qualquer tipo de atividade que normalmente você não teria, uma piora de desempenho, por exemplo, num exercício, numa atividade física. Então isso é também um sintoma que nos remete ao cardiologista. E por último, as palpitações, os batimentos cardíacos ou acelerados ou de forma irregular, que a gente sente que o batimento do coração não está daquela maneira que a gente normalmente nem sente. Então, se você sentir isso, pode ser uma arritmia, faz com que você procure o cardiologista também. Dores na nuca, às vezes dores de cabeça, podem ser, por exemplo, um aumento de pressão. Você mede a pressão, se ela estiver alta, pode ser hipertensão, procure um cardiologista também. Como está o seu estado emocional? Você dorme bem? Você está muito ansioso? Você sabia que o yoga pode lhe ajudar através do Hatha Yoga Alinhamento? Uma prática, uma metodologia que eu ensino aqui na Cardiosport, eu posso lhe ajudar a desenvolver mais força, flexibilidade com menos esforço, porque através do alinhamento postural, você cria mais espaço nas articulações, liberando as tensões do corpo, você respira melhor e você tem uma mente mais leve. Dessa forma, também lhe ajuda no processo meditativo, na sua prática diária de meditação, que eu também ensino aqui na Cardiosport. Eu lhe convido, marque a sua aula experimental e vem praticar comigo. Eu sou Cris Nirvano, a professora de meditação, mindfulness e Hatha Yoga Alinhamento da Clínica Cardiosport. Eu tive 2 infartos aos 20 anos. Você sabe diferenciar a dor no peito de origem muscular daquela de origem cardíaca que pode preceder um infarto? Meu nome é Pablo, sou cardiologista e também paciente cardiopata. Eu tive 2 infartos aos 20 anos. E vou trazer minha experiência para mostrar para vocês 5 itens que vão ajudar vocês a diferenciar essas duas situações. Número 1. Início, intensidade e duração da dor. A dor muscular geralmente se inicia horas após o exercício ou ainda no dia seguinte, com o acúmulo desses líquidos inflamatórios pós-exercício específico daquele grupamento muscular. Geralmente tem uma intensidade de leve a moderada e ela é contínua até se extinguir. Já a dor cardíaca, ela geralmente, se não iniciar ao repouso, começa durante a prática de atividade física de uma forma abrupta e atinge uma alta intensidade num curto intervalo de tempo. Número 2, irradiação. A dor muscular, ela comumente não irradia para outro lugar, senão o local daquele grupamento muscular específico. Já a dor cardíaca, ela costuma ser uma dor mais espalhada e dessa maneira ela costuma e pode irradiar essa sensação de dor para o braço, para o queixo, geralmente braço esquerdo, quando não ainda os 2 braços ao mesmo tempo. Número 3, sintomas associados à dor. Não é comum a gente encontrar na dor muscular sintomas associados. Já na dor cardíaca, pelo tipo de inervação que acontece, que é bem diferente, o paciente ele geralmente apresenta um mal-estar geral inespecífico, pode apresentar náuseas, vômitos, ainda aquele suor frio, sensação de pressão baixa. O corpo ele dá sintomas de que essa dor ela é diferente, isso muito atento aos sintomas associados à dor. 4.
Característica da dor. Geralmente a dor muscular a gente costuma dizer que ela é empontada, enfacada. Já a dor cardíaca costuma ser uma dor mais em opressão, em queimação, aqui localizada de uma forma mais indefinida retroesternal ou ainda do lado esquerdo que a gente costuma dizer precordial. E número 5, fatores de alívio ou de piora da dor. Geralmente a dor muscular, se você se mexer um pouquinho, alongar, tomar às vezes um anti-inflamatório, costuma aliviar a dor. E até o próprio movimento pode até, pelo aquecimento da musculatura, aliviar um pouco os sintomas. No caso da dor cardíaca, o contrário. Se você se exercitar ainda mais, ela tende a piorar o caráter da dor e ela não vai passar com a movimentação ou ainda se você tomar um analgésico simples. Portanto, fique atento a essas dicas e não deixe de conversar com o seu médico. Muito cuidado se a sua pressão arterial estiver elevada, principalmente se você for jovem. Que a pressão arterial está por trás das principais causas de infarto, de AVC no mundo todo, você já sabe. Mas se você for jovem, é importante descartar outras causas, senão aquela hipertensão chamada essencial. Aquela hipertensão que geralmente está ligada a fatores genéticos e ambientais. No caso de jovens ou ainda extremos de idade, pessoas que começam com a pressão alta muito tardiamente na vida, a gente tem que descartar situações consideradas como causas de hipertensão secundária. E são elas: apneia do sono, hiperparatireoidismo, síndrome de Cushing, feocromocitoma, doenças parenquimatosas renais ou estenoses de, por exemplo, coarctação de aorta e ainda outras doenças como acromegalia, entre outras, podem configurar como diagnósticos diferenciais na causa da hipertensão, que não é essa apenas chamada de hipertensão essencial. Por isso, fique atento, não deixe de conversar com o seu médico e faça seus exames regularmente. E aqui na Clínica Cardiosport a gente tem todos os exames necessários para você fazer sua avaliação se seus níveis de pressão estiverem elevados. Olá! Você que tem alguma dor, seja ela por atividade física, seja ela por um pré-operatório ou um pós-operatório, eu sou Bruno da Fontoura, fisioterapeuta, especialista em traumato-ortopedia desportiva. Estou aqui para ajudar você. Inicialmente, nós vamos realizar uma avaliação fisioterapêutica para entender melhor o seu problema. Nós vamos estar utilizando desde medidas de eletroterapia para analgesia, para trabalhar a dor, e então nós vamos estar fazendo os reforços musculares com cinesioterapia para ganho de mobilidade e força. Você que está procurando um serviço de reabilitação, aqui na Cardiosport, nós vamos estar auxiliando você com uma equipe multidisciplinar para acompanhar todas as etapas do seu tratamento. Fico aqui à disposição e aguardo você nessa reabilitação. Grande abraço! Você sabe a importância do ecocardiograma transtorácico na sua avaliação cardiológica? Meu nome é Joana Cristófoli Marques, sou cardiologista e ecocardiografista e vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre esse exame. O ecocardiograma é um tipo de ultrassom específico para avaliar a parte estrutural e o funcionamento do coração. É um grande aliado no diagnóstico de doenças cardíacas, tanto adquiridas quanto congênitas. Por ser um exame não invasivo e sem radiação, é um método muito utilizado na nossa prática clínica. E através dele nós conseguimos extrair inúmeras informações, incluindo tamanho e a espessura do coração, força de contração e se tem alguma alteração nas válvulas cardíacas. É muito importante que esse exame seja realizado por um profissional especializado e com bom equipamento para que essas informações sejam confiáveis. Converse com seu médico e venha fazer seu ecocardiograma na Clínica Cardiosport.